Fala pessoal do canal Ser Nerd no Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vazello e hoje nós vamos falar da Netflix que foi taxada, isso mesmo, e não atingiu suas metas de lucro graças ao Brasil. Se você quer saber sobre isso e caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, sem mais delongas, roda essa vinheta e bora para esse vídeo. Eu vou ler aqui a matéria da Gazeta do Povo na íntegra e depois eu vou comentar ela. A Netflix não conseguiu atingir as metas de lucro projetadas para o terceiro trimestre de 2025. Logo após o anúncio, nesta terça-feira, as ações despencaram e a empresa perdeu o equivalente a 33 bilhões. Atualmente, a empresa opera em queda de 9,72% na Nasdaq dos Estados Unidos e aqui no Brasil a queda é de 5,25%. O Brasil é parte do problema, mas especificamente uma parte dele, pelo menos, em 619 milhões de dólares. Esse é o valor de uma disputa tributária entre a plataforma de streaming e o governo federal. A disputa teria iniciado no começo, presta atenção no ano, que depois eu quero comentar sobre isso, 2022, e ainda está em andamento. Sem a despesa, a Netflix diz que a margem de lucro operacional, ou seja, sem contar impostos e juros, teria passado de 31,5%. A margem efetivamente alcançada foi de 28%. Durante a reunião em que apresentou o balanço da empresa, o CEO da Netflix, Spencer Neumann, comentou que essa questão tributária brasileira é um pouco complicada. Quero ter certeza de que estamos sendo bem claros sobre o que ela é. Não se trata de um imposto de renda, é um custo de fazer negócios no Brasil. Notícia lida, eu quero só ler esse trechinho aqui e a importância da gente comentar sobre isso. Primeiro assim, de novo, não vamos ser infantis. Cara, falou em imposto. Não importa o governo, eu sou contra. Daí você pode estar falando agora assim, tá querendo escrever aí nos comentários, dizendo pra mim assim, olha, mas tem o cara defender a empresa bilionária de ser taxada. Cara, não seja infantil. Você acha, a empresa ali, ela teve mais ou menos ali uns, 5% de queda de lucro? 5, 6% de queda de lucro? Você acha que quem vai pagar esta conta? A empresa pensa assim, aumentar os impostos, mas fazer o quê, né? É do jogo, ali no Brasil é assim mesmo e tal, né? Beleza. Vamos deixar por isso mesmo. Você acha que a empresa vai fazer isso, meu caro coleguinha, meu caro padawan, meu caro aprendiz de ninja? Sabe o que vai acontecer? A empresa vai olhar assim, pô galera, estamos tomando no nariz no Brasil. Vamos aumentar a tarifa, que nem a HBO fez. A HBO já subiu ali o streaming. A Netflix vai fazer a mesma coisa, porque a empresa não fica no prejuízo. Ela tem um custo operacional que ela trabalha e ela trabalha dentro daquela margem de lucro. Se não está sendo atingido, ela repassa para o consumidor. É a mesma história da taxação lá da Shein. Sabe? Você acha, quem que ficou com a conta para pagar? Foi as empresas? Claro que não. A gente não pode ser estúpido. E assim, galera, independente qual governo que você defenda, se é o lado A, se é o lado B, se é o lado C, não importa. Imposto nunca é bom para o povo. Ainda mais quando a carga tributária nos coloca como o país que mais cobra imposto. Não tem lógica defender uma coisa dessa, galera. Não tem. Mas é que os ricos... Velho, pense uma coisa, velho. Imposto nunca vai ser sobre bilionários. Não vai. Não, sempre vai ter ali um esqueminha, um jeito, um benefício. Esses caras trazem empregos, traz um monte de coisa pro Brasil. Você acha que não é do interesse do governo estar junto com os caras também, sabe? Pense um pouquinho, sinceramente. Porque, olha, de todos os impostos que foram feitos até agora, veja quem mais foi taxado. Sim, é uma comparação simples. Foram ricos, super ricos? Não, foram nós. Tá ligado? Foram nós que não ganha nem 5 mil no mês, tá entendendo? Que muitas vezes ganha salário mínimo. Porque
se não foi taxado diretamente no salário, se não foi taxado diretamente, porque se faz uma propaganda, por exemplo, em cima do imposto de renda. Mas se você pesquisar o imposto de renda, você vai ver que quando ele foi criado, se eu não me engano, ele era feito sobre 9 salários mínimos. Você tá entendendo? Ou seja, se subir agora para uma isenção de 5 mil, a gente nem chegou no que era proposto inicialmente, entende? Só foi uma correção que os governos anteriores não fizeram, tá entendendo? Ou seja, você tá entendendo? De qualquer forma, a gente tá tomando nariz. A gente não tá tendo lucro. E se nós não somos taxados dentro do nosso salário, por exemplo, o salário vai pro mercado, vai pra gasolina, vai pro consumo de forma geral. E quem mais consome? É a gente. Tá entendendo? Ou seja, de qualquer forma, tudo fica mais caro. E quem se lasca? A gente. Então, antes de você ficar aí defendendo político de estimação, eu sei que, cara, não é uma questão de trazer política aqui pro canal, sabe? Antes de você ficar defendendo o seu político de estimação, veja se você não tá tomando no nariz, você tá entendendo? E assim, você vê, pra não dizer aqui que eu tô defendendo o lado A ou B, quando começou essa disputa? 2022. Não era o governo atual. E aqui eu não tô para defender o governo atual, muito pelo contrário. Se você me acompanha no canal, você já deve perceber como eu sou, né? Eu não falo diretamente, mas já deve perceber. E cara, é assim, qualquer governo para mim que quer meter mais taxa no povo, eu sou contra. Eu não quero. Sinceramente, a gente já paga taxa demais, a gente já paga imposto demais. E assim, se nossos impostos voltassem em serviço, você andasse na rua, uma bela rua, tudo arrumado, tudo limpinho, os rios limpinhos, você vai num hospital, você vai no SUS, tá a galera lá, tem funcionário suficiente, sabe? Porque muitas vezes você chega num hospital, tem um postinho aqui que uma vez eu precisei ser entendido. Galera, eu fui muito bem tratado, galera. Vocês não têm noção. O postinho, assim, muito bem tratado. E a galera tava exausta, porque não tinha funcionário suficiente. Tá entendendo? Então, galera, muitas vezes é isso que acontece. A gente não tem os impostos voltando pra gente. E isso me deixa chateado, sabe? Isso me deixa muito chateado. Então, essas coisas a gente não tem que defender política, a gente tem que cobrar eles. E quando, por exemplo, uma empresa tipo Netflix, que ela é responsável por divertir diversas famílias, que muitas vezes, cara, você tem uma programação Netflix, um HBO, uma Prime, cara, é super legal. Como se fala? É um investimento de lazer com baixo custo e que serve para a família toda. E quando você tem uma empresa dessa que acaba sendo taxada, que vai aumentar os preços por conta de impostos, e tipo assim, impostos até excessivos, porque uma galera precisa taxar para trazer dinheiro, porque o que acontece? Precisa pagar essa taxa para colocar dinheiro em produto nacional, para o cinema nacional desenvolver e não sei o que. Você tá entendendo? Então isso é ruim, porque a empresa vai subir os preços, quem vai pagar é a gente. Quase que é como criar um imposto direto para o brasileiro alimentar a indústria do cinema nacional. É quase que isso. A gente está fazendo isso de forma indireta. Por exemplo, se pegasse a gente e taxasse assim, olha, agora vocês vão ter que pagar 2% do seu salário para contribuir com o cinema nacional. É basicamente isso que acontece, só que de forma indireta. A gente taxa a Netflix para contribuir com isso. E aí, o que a Netflix faz? Aumenta o preço do streaming para o brasileiro. Indiretamente, essa conta só mudou de mão, sabe? Tipo, antigamente, em vez de ir direto pro brasileiro, ela só teve um administrador aqui, né? Um office boy aqui no meio, que é a Netflix, para transferir essa dívida pra gente, que a gente não tinha antes, tá entendendo? Então, basicamente, é assim que funciona esse tipo de imposto empresa. A empresa, ela vira um intermediário, um credor para o governo. Então, a gente tem o governo fala assim, vou taxar a Netflix, porque eu preciso de mais dinheiro. Só que da Netflix fala, eu preciso de mais dinheiro também. Quem que eu vou aumentar o preço? Do povo. Então, na verdade, a Netflix aqui ela só passa a ser um credor. Tem uma música que é do Chico Buarque. Olha só. Olha ele, vermelhinho. Não. Cara, não confunda o espectro do ator com a qualidade de sua arte. Veja bem. Tem uma música dela que tem na Ópera do Malandro. Não sei se vocês já viram. Que é um malandro. Ele vai até um boteco. E daí, nesse boteco, ele pede uma pinga. Aí, velho, ele vai lá e compra uma pinga e sai correndo. E deixa o calote lá pro dono do bar. Daí o dono do bar não quer ficar no prejuízo. Ele passa o prejuízo pra quem?
pro revendedor dele, né? O revendedor não quer, a gente chamava de viajante antigamente, o revendedor não quer ficar no prejuízo. O que ele faz? Ele passa para a fábrica esse prejuízo. A fábrica não quer ficar no prejuízo. E ela passa para quem? Pro governo. E o governo não quer ficar no prejuízo, mas acaba falindo. Tipo, escuta essa música. Ela é o exemplo do Brasil. Vocês precisam ver. É fantástica a letra dessa música. Vejam e depois me contem. E é basicamente isso. Então, ó, o povo... Galera, entenda uma coisa. O povo tem que estar do lado do povo. Simples assim. O povo sempre tem que estar do lado do povo. Não se reparte o povo em lado A e lado B. O povo sempre tem que estar unido. Porque só assim a gente consegue buscar um país melhor pra gente. Um país melhor, mais justo, mais digno, com... Não estou dizendo para não ter impostos, mas com taxas justas para todos nós. Para que a gente não tenha que pagar a conta de uma administração ruim. Tá entendendo? Bom, eu sei que é um vídeo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais... apimentado aqui, mas eu quero saber sua opinião. Conta aqui para mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.